A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que assiste a nossa programação pela TV, pelo YouTube ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, anote aí o número do WhatsApp do programa, 994661010. E esse WhatsApp não é só para você fazer pergunta e tirar sua dúvida. Você pode enviar a sua mensagem, a sua crítica, a sua sugestão para nós. Se você está acompanhando diariamente o programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 5 do livro do Apocalipse, que está registrada a visão do livro selado com 7 selos. Muito bem, esta imagem maravilhosa, claro, para que você tenha uma ideia do que João viu. Não é claro que aí é uma imagem meramente ilustrativa para que você tenha uma ideia. Mas só relembrando, né? Pode trazer, por favor? Só recapitulando, no capítulo 4, João teve um arrebatamento de espírito, né? Você lembra disso? Ele viu uma porta aberta no céu, ele ouviu a voz de Cristo dizendo assim, subi cá, e ele subiu ao céu, foi arrebatado em espírito, o corpo ficou lá na ilha de Patmos, como que dormindo ou em estado de coma, mas a alma e espírito foi lá para o céu, e no capítulo 4 nós vimos, né? Ele viu o trono de Deus, ele viu os 24 tronos, os 4 animais, e no capítulo 5 ele mostra essa visão de um livro que estava nas mãos de Deus, na mão direita de Deus, que é um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. Este capítulo 5, ele tem 14 versículos. Nós já estudamos 10. Vamos recapitular esses 10 versículos para você relembrar, para você reforçar o aprendizado e até mesmo a você que não teve a oportunidade de assistir o programa, você tem uma ideia daquilo que nós já estudamos. E hoje nós vamos concluir o capítulo de número 5. Então vamos relembrar rapidinho esses 10 versículos que nós já estudamos. Muito bem, no versículo 1 nós vimos isso aí, não é? Que João viu na destra, na mão direita de Deus, aquele que estava sentado no trono, esse livro, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Nós já dissemos aqui que este livro fala das revelações das coisas futuras, daquilo que estava por acontecer. Como é que nós sabemos disso? É simples. No capítulo 6, que é o próximo capítulo que nós vamos estudar, nós vamos observar que é Jesus, é o Cordeiro que vai abrindo os selos e à medida que os selos vão sendo abertos, começa a ocorrer vários fenômenos, acontecimentos aqui na Terra, como por exemplo, aqueles 4 cavalos que aparecem e nós vamos estudar com mais detalhes da próxima semana. Mas podemos dizer que este livro que estava na mão direita de Deus representa exatamente os eventos futuros, as coisas que estão por acontecer e que Jesus estava revelando a João naquela ocasião. Vamos para o versículo de número 2. No versículo 2 ele diz que apareceu um anjo forte e o anjo fazia uma pergunta, não é? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Então o objetivo da pergunta deste ser angelical era exatamente nos mostrar, nos revelar uma verdade, que ninguém era digno de abrir esse livro, ninguém tinha autoridade de abrir o livro. Quer ver? Veja o versículo de número 3, que você vai perceber isso. João diz que ninguém no céu, ou seja, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nem na terra, ou seja, nem reis, nem presidentes, nem monarcas, nem profetas, nem apóstolos, e nem debaixo da terra, ou seja, nem mesmo aqueles que já morreram, nenhum deles podiam abrir o livro. E detalhe, nem abrir, nem olhar para ele. E o que é que nós aprendemos? É que somente Deus é quem tem autoridade de revelar o futuro. Ora, se este livro que estava na destra, na mão direita de Deus, fala de eventos futuros, de coisas que estão por acontecer, significa dizer que só Deus pode revelar. Só Deus conhece o futuro. Nenhum homem aqui da terra, nenhum ser angelical sabe o que vai ocorrer no futuro. Somente Deus pode revelar. Por isso que o anjo faz essa pergunta. Quem é digno? E João responde, diz, olha, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, é digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. E João começa a chorar. Veja o que diz o versículo seguinte. A
Passe o texto, por gentileza. Aí diz no versículo de número 4 que João chorava muito. Inclusive, nós já estudamos sobre isso. Nós dissemos que o céu, pode trazer a tela, por favor? O céu é um lugar de alegria, o céu é um lugar de gozo, não é? Eu costumo sempre dizer que tem 3 sentimentos que vão prevalecer no céu. O gozo, né, a alegria, o amor e o sentimento de justiça. Eu não estou com isso dizendo que são os 3 únicos sentimentos, claro que não. Eu poderia falar de paz, de outros sentimentos, mas esses 3 sentimentos nós sempre falamos aqui no programa. O céu é um lugar do amor ágape, o amor de Deus. O céu é um lugar de alegria, de gozo, de regozijo. E o céu é um lugar onde a justiça de Deus vai prevalecer. Então, embora que o céu seja um lugar de gozo, o céu seja um lugar de alegria, há um texto, um único versículo que mostra o choro, a tristeza no céu. E quem era que estava chorando era João. Por quê? É como se João entendesse naquela visão que era preciso abrir o livro, era preciso que alguém desatasse os selos, né? Mas ele chorava porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de desatar os seus selos, e nem mesmo de olhar para ele. Mas um dos 24 anciãos trouxe uma solução, trouxe uma palavra aí maravilhosa. Passe o texto, por gentileza, para nós vermos. É o versículo de número 5. Um daqueles 24 anciãos que estava lá no trono, ele disse a João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Por que Jesus é descrito como leão? Nós já explicamos. O leão é o rei dos animais. Então isso fala da realeza de Cristo. Jesus é rei. E ele é da tribo de Judá, porque Jesus é descendente de Abraão, Isaac, Jacó e Judá. Então, dos 12 filhos de Jacó, Jesus é descendente exatamente de Judá. E diz também que ele é da raiz de Davi. Por que da raiz de Davi? Porque Jesus também é descendente de Davi. O texto diz que Jesus venceu. Onde foi que ele venceu? Lá na cruz. Ele venceu aqui na terra o pecado, a tentação, Satanás, e lá na cruz venceu até a própria morte, o inferno. Então ele venceu. E por isso ele é digno. Volta o texto, por gentileza. Diz que ele venceu. E venceu para quê? Para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E aí eu quero só relembrar o que nós já dissemos em programas anteriores. Que quando ninguém pode, Jesus pode. Quando ninguém sabe, ele sabe. Quando ninguém tem condição de resolver, Jesus resolve. Nós citamos vários exemplos aqui esta semana. Nós falamos sobre aquele gadareno, capítulo 5 do Evangelho escrito por Marcos. Ninguém conseguia prendê-lo e nem amansá-lo. E Jesus foi lá em Gadara libertar aquele homem. Nós dissemos também sobre aquele paralítico lá do tanque de Betesda, que estava aguardando uma cura há 38 anos. E todas as vezes que as águas eram agitadas, alguém saltava, alguém pulava, alguém mergulhava primeiro que ele. Ninguém ajudava ele. Não tinha ninguém que atirasse ele no tanque. Quando Jesus perguntou assim, queres ficar salvo? Ele disse, olha, eu não tenho ninguém que me atire no tanque. Quando a água é agitada, alguém pula, alguém salta primeiro do que eu. Mas nós dissemos que a obra mais importante que Cristo realizou, aquilo que era impossível aos homens, foi morrer por nós, foi dar a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. Então entenda, de forma interpretando o texto, quando o texto diz que Jesus é digno de abrir o livro e desatar os selos, eu estou dizendo no sentido literal que só Jesus é que pode revelar o futuro. Porque esse é o significado do livro selado com 7 selos. Mas nós podemos entender que no plano da salvação ninguém poderia ir à cruz do Calvário morrer por nós e por isso Jesus foi em nosso lugar. Então nós aprendemos desse texto que aquilo que é impossível aos homens, aquilo que é até mesmo impossível aos seres angelicais, é possível para Deus. Vamos voltar ao texto, por gentileza? Pode voltar ao texto. Muito bem. Então, o ancião disse, olha, não chores, está aqui alguém que pode abrir. Quem é? É o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Versículo 6, pode passar, por gentileza. No versículo 6, aí diz que João olhou e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais aparece mais um personagem, um ser. Quem é que aparece? Um cordeiro. Então, eu às vezes, lendo, meditando o texto,
Eu fico pensando, né, naquele momento glorioso que João teve. Permita-me, mais uma vez, relembrar isso, não é? Então, de repente, João está lá na ilha de Patmos, e o que acontece? Aí, Jesus aparece lá no meio de 7 castiçais, o que está no capítulo 1, né? Então, Jesus aparece no meio dos 7 castiçais, o rosto brilhando, os olhos como chamas de fogo, cabelos brancos, vestes compridas, um cinto de ouro no peito. E João tem aquela visão gloriosa. Aí Jesus diz assim, olha, escreve aí as cartas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí João escreve, capítulos 2 e 3. No capítulo 4, aí João, ele viu uma porta aberta no céu, ouviu a voz dizendo assim, subir, cá, ele vai e sobe. E quando ele chega lá no céu, no arrebatamento de espírito, primeiro ele vê o trono de Deus, o arco celeste ao seu redor. Depois ele vê 24 tronos. Depois ele vê os 4 animais. Depois ele vê um livro na mão direita de Deus. E depois quem é que ele vê? Ele vê um cordeiro. E esse cordeiro, claro, é Cristo. Abre a imagem, por gentileza. Observe que agora aparece mais um ser aí, um personagem. É um cordeiro. E diz o texto assim, olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos. Então você pode parar aí, por favor, essa imagem. Deixa ela aí, por favor. Para que os nossos queridos telespectadores possam ter essa ideia gloriosa, essa imagem maravilhosa aí. Está o trono de Deus, está aí os 24 tronos, estão os 4 animais. Agora, claro, eu quero que você entenda que esses animais aí, a imagem está voltada para cá, para que nós possamos perceber a diferença do rosto de cada um deles. Nós já explicamos isso aí. Um tem o rosto de leão, o outro tem o rosto de um boi, o outro tem um rosto aí de um homem e o outro tem um rosto de uma águia voando. Nós já explicamos, isso está no capítulo de número 4. Mas agora o que é que ele vê? Ele vê um cordeiro. E esse cordeiro, como havendo sido morto. Traz a tela, por favor. Então observe que João não disse que o cordeiro estava morto. Diz assim, como havendo sido morto. Por quê? Esse cordeiro é o próprio Cristo. Ele representa o próprio Senhor Jesus, que havia sido morto, mas que ressuscitou. Foi morto, mas reviveu e estava lá agora no meio, lá entre o trono de Deus, os 4 animais e os 24 anciãos. Inclusive é Jesus, é o cordeiro que vai abrir os 7 selos, como nós vamos ver no capítulo de número 6. Volta o texto mais uma vez, porque ele vai trazer algumas informações importantes. Aí ele vai dizer que esse cordeiro tinha 7 pontas, pontas da Bíblia, o chifre fala de autoridade, e 7 é o número da perfeição. Então Jesus tem o poder, isso fala da onipotência de Jesus, o poder completo, perfeito, absoluto. Mas diz que ele tinha também 7 olhos, isso fala da sua onisciência, e diz que esses olhos são os 7 Espíritos de Deus que são enviados a toda a terra. Então, aí é claro que você já sabe, eu só estou reforçando aquilo que nós já aprendemos aqui, não é que existam 7 Espíritos de Deus, mas isso fala da plenitude do Espírito Santo. Pode passar o texto, por gentileza. Pode passar, por favor, muito bem. Versículo 7. Observe agora nessa imagem. Onde é que está o livro? O livro não estava na mão direita de Deus? Muito bem. Onde é que ele está agora? Ele está com o cordeiro, veja. E veio quem? O cordeiro, e tomou o livro. E você deve entender isso. Que esse tomar aí não significa tomar à força. Claro que não. Entenda esse princípio. O Deus Trino subsiste, né? Deus subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E entre essas 3 pessoas não há superioridade, não há rivalidade. O desejo de Deus é o desejo do Filho, é o desejo do Espírito Santo. Então não é que Jesus foi lá e tomou a força. Não, é como se ele pegasse. Por quê? Porque quem é que vai abrir os selos? É Jesus. Então você vê nessa imagem, volta a imagem por gentileza, que o livro já não está na mão direita de Deus. Está onde? Está com o cordeiro, porque é o cordeiro que vai abrir os selos e vai revelar o que está escrito neste livro. Pode passar o texto, versículo de número 8. Aí diz que quando ele tomou o livro, foi que aconteceu. Veja que momento glorioso. Diz que os 4 animais que representam os seres angelicais,
Os 24 anciãos que representam os crentes do Antigo e do Novo Testamento, que foi que eles fizeram? Prostraram-se diante do Cordeiro, não é? E o que eles tinham? Eles tinham harpas em suas mãos, instrumentos de música, isso fala do louvor, da adoração, mas ele também tinham salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eu quero relembrar o que nós já dissemos, que no céu não existe oração. O céu é um lugar onde o ministério da oração, da intercessão vai cessar. Nós vamos orar para quê no céu? Para nada, não há necessidade. Mas esses santos aí, essas salvas de ouro, fala da oração dos santos que estão na terra. Inclusive nós lemos capítulo 8, versículos 1 a 3, que fala que as orações dos santos, elas sobem e elas chegam à presença de Deus. Então, pela fé, nós aqui na terra nos curvamos, nós nos prostramos diante de Deus, mas esta oração, ela sobe à presença de Deus. E por isso o livro do Apocalipse mostra. Veja que os 4 animais, os 24 anciãos, não estavam orando, não, porque lá não tem necessidade. Anjo não ora. Os santos que estão lá no céu, no paraíso, também não fazem preces nem oração. Agora, essas orações falam exatamente das orações dos santos que chegam à presença de Deus. Inclusive, nós dissemos aqui, né, que é um dos maiores privilégios da vida cristã. A vida cristã é cheia, repleta de privilégios, né, de benefícios. O nome escrito no livro da vida, o perdão dos pecados, a certeza de vida eterna, a certeza da ressurreição, de no futuro termos corpos gloriosos, incorruptíveis, semelhantes ao corpo de Cristo. Mas já na presente era, no presente século, um dos maiores privilégios do cristão é poder ir à presença de Deus, poder adentrar pela fé, claro, a presença de Deus e falar com aquele que é dono do universo. Vamos voltar ao texto mais uma vez? Aí diz que eles prostraram-se e eles tinham harpas, que fala de instrumentos de música, e tinham salvas de ouro cheias de incenso, e esse incenso são as orações dos santos. Versículo 9, pode passar o texto, por favor. Aí eles cantaram. Quem era que estavam cantando? Os 24 anciãos e os 4 animais. E eles cantavam dizendo assim: digno és. Quem é que é digno? Claro, você sabe, o Cordeiro. Ele é digno de fazer o quê? De tomar o livro, de abrir os seus selos. Mas por que ele é digno? Ele vai dizer: porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Nós já dissemos aqui esta semana, eu estou só relembrando, que Jesus realizou muitas obras aqui na terra. Jesus ficou conhecido pelos seus milagres, ficou conhecido pelos seus ensinos, mas a maior e mais importante obra que Jesus realizou foi exatamente ir à cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados. Foi lá na cruz do Calvário onde ele pagou o resgate da humanidade, onde ele nos comprou para Deus. E é por isso que o texto diz que ele é digno de abrir o livro e desatar os selos, porque ele foi morto. E com o seu sangue ele comprou para Deus esses homens de todas as tribos. Vamos ver o texto? Volte por gentileza. Aí diz: com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Isso nos ensina uma grande verdade, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. É que a salvação não é apenas para o povo judeu, para os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, de forma alguma. A salvação é para homens de toda a terra. Pode passar o texto mais uma vez, por favor? Versículo 10, que é o último versículo que nós estudamos. E diz que para Deus, Cristo nos fez, o Cordeiro nos fez o quê? Reis e sacerdotes. E nós reinaremos sobre a terra, não é? Diz, e eles reinarão sobre a terra. Então nós, no último programa, nós paramos exatamente aí, neste privilégio que Cristo nos comprou, mas para nos fazer agora reis e sacerdotes. Nós ainda não somos reis, nós ainda não estamos reinando, nós iremos reinar no futuro com Cristo. Você sabe disso, nós já estudamos sobre o reino milenial. Cristo vai estar reinando sobre a terra e nós reinaremos com ele. Agora,
ele nos fez reis e sacerdotes. Nós já somos sacerdotes, porque uma das principais atribuições do sacerdote é interceder pelos homens a Deus. E nós somos intercessores, nós já estamos exercendo o nosso sacerdócio. Então, esses 10 versículos nós já estudamos, hoje foi só uma recapitulação, para que você possa relembrar, reforçar o aprendizado. De repente você perdeu algum programa esta semana, você pôde agora ter essa síntese, esse resumo daquilo que nós estudamos. Hoje nós vamos estudar a partir do versículo de número 11 e vamos concluir o estudo do capítulo de número 5 do livro do Apocalipse. Veja o que diz o versículo de número 11. Muito bem, diz assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos 4 animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Então observe aí que nesse texto, João diz que ouviu a voz de muitos anjos ao redor do trono, e era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares. Isso nos ensina que o número dos seres angelicais ele é muito vasto. Nós não sabemos ao certo quantos anjos foram criados por Deus, mas nós podemos afirmar que existem milhares de anjos do céu. Inclusive, o evangelista Lucas, ele diz, não é, que na noite que Jesus nasceu, ele disse que apareceu aos pastores de Belém uma multidão dos exércitos celestiais. Abra a sua Bíblia e leia comigo, no evangelho escrito por Lucas, no capítulo 2, o versículo de número 13, é um texto bem conhecido que nós costumamos ler na noite de Natal, Lucas capítulo 2, versículo 13, na ocasião em que o anjo aparece aos pastores lá de Belém, e o texto diz assim: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão, observe, multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então veja que a Bíblia não diz quantos anjos existem, mas fala aqui de multidão dos exércitos celestiais. Jesus também, na noite em que foi traído, ele disse a Pedro que poderia rogar a Deus e Deus enviaria mais de 12 legiões de anjos para lhe defender. Isso está em Mateus, capítulo de número 26, versículos 52 e 53. É aquela ocasião, né, você sabe, que Pedro puxou a espada, feriu a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. E é nessa ocasião que Jesus restaura a orelha de Malco. Jesus diz a Pedro: Pedro, guarda a tua espada, porque todos os que fizerem uso da espada, a espada hão de morrer. Aí no versículo 52 e 53, Jesus diz assim, versículo 53, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então, uma legião é multidão, a gente não pode definir, mas os historiadores costumam dizer que uma legião de soldados romanos tinha 6.000 soldados. Se Jesus levou em conta aqui esse cálculo, era como se Jesus estivesse dizendo assim, que Deus poderia mandar mais de 72 mil anjos para lhe defender naquela ocasião. Além disso, o escritor aos Hebreus, ele nos fala sobre muitos milhares de anjos. Carta aos Hebreus, ou Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo de número 22, ele diz que viu ali muitos milhares de anjos. 12 e 22, diz assim: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Então, nesses textos nós vamos perceber, não é, que fala que existem milhares, milhões de anjos. E nesse texto do Apocalipse, volta ao texto mais uma vez, que é Apocalipse 5 e 11, né? Observe, diz: e eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Então, João fala de milhões, de milhares de milhares. E de acordo com a Bíblia, você sabe disso, os anjos são mensageiros de Deus. Eles são enviados à terra para transmitir a mensagem de Deus aos homens.
Essa é uma das principais atribuições dos seres angelicais, vir à terra trazer anúncios. Então, você deve lembrar isso. Os anjos apareceram a Daniel várias vezes trazendo anúncios, trazendo mensagens, profecias. Você lembra daquele anjo que apareceu a Zacarias, o pai de João Batista? Você lembra do anjo Gabriel que apareceu à Virgem Maria para dizer que ela seria a mãe do Salvador? Né? O anjo que apareceu a Cornélio, trazendo a notícia que ele deveria chamar a Pedro. Então, esses anjos vieram trazer anúncio, vieram trazer mensagens. Os anjos também são enviados muitas vezes para suprir necessidades. Você lembra que um anjo proveu água e pão para Elias? Levanta-te, come, bebe, né? Você lembra disso? Você lembra daquele anjo que proveu água para Agar e seu filho Ismael, que estavam prestes a morrer de sede? Os anjos também são enviados muitas vezes para executar juízo, para cumprir a ordem de Deus. Você lembra da morte dos primogênitos lá no Egito? Você lembra de um texto que nós já lemos, né? Que o exército de Senaqueribe, né? Nós já lemos em outros programas anteriores, hoje não, em outros programas anteriores, que um anjo veio e matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. E muitas vezes na Bíblia os anjos são enviados para livrar o povo de Deus, como o anjo que livrou Daniel da cova dos leões, o anjo que livrou Pedro lá da prisão, o anjo que livrou a família de Ló lá da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas nesse texto que nós lemos, Apocalipse capítulo 5, versículo 11, nós vamos observar que a ênfase está onde? A ênfase está na adoração. Então isso nos ensina que os anjos constantemente adoram a Deus nos céus. Essa é uma das principais atribuições dos seres angelicais. Inclusive o Salmo 103, verso 20, diz exatamente isso, né? Bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder. Então, os anjos estão constantemente no céu também, adorando aquele que está assentado no trono. Vamos só reler mais uma vez o versículo 11? Mais uma vez, por favor. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Observe que coisa interessante. Pare essa imagem, por favor. Muito bem. Observe que João tinha visto o trono de Deus, os 24 tronos, tinha visto os 4 animais, tinha visto o cordeiro. E agora, o que é que João vê? O número de anjos, milhões de milhões e milhares de milhares que estavam ao redor do trono. Versículo 12, passe o texto por gentileza. Versículo 12, o que é que diz? Pode passar, por favor. Muito bem, diz assim, que com grande voz diziam, ou seja, os anjos diziam assim, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Então observe agora que esta era a voz dos seres angelicais. E é interessante nós observarmos, né? Que período o livro do Apocalipse foi escrito? Foi escrito no período em que os imperadores romanos exigiam títulos para si de rei e de senhor. Lembra disso? Quando nós estudamos as 7 cartas, várias vezes nós dissemos isso. Em várias daquelas cidades havia o culto ao imperador. Os imperadores se sentiam como deuses. Se sentiam como deuses pela posição elevada que eles ocupavam, né? Eles até exigiam adoração. Mas observe que coisa interessante. O cântico diz que somente o cordeiro, aquele que foi morto, é ele que é digno de adoração, é digno de louvor, é digno de ações de graças. E por que ele é digno? O texto diz, porque ele foi morto, foi ele que morreu por nós. Quando nós estávamos destituídos da glória de Deus, quando nós estávamos separados de Deus, posso dizer assim, quando nós estávamos caminhando para o inferno, Jesus morreu por nós, Jesus morreu pelos nossos pecados. E é por isso que nós devemos reconhecer que Ele é merecedor de todas essas coisas. Vamos ler alguns versículos? Então, primeiro, abre o texto, por favor. Por favor, o texto. Aí ele diz que Ele era digno de receber o quê? O poder. E o que é que nós lembramos aí? Pode trazer a tela, por favor. Ele é digno de receber o poder. E o que é que nós lembramos? Aquilo que nós já dissemos aqui, você já sabe.
quando Jesus tomou forma humana, ele nunca deixou de ser Deus. Não. Ele tomou forma humana. Como diz João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Mas veja que coisa interessante. Mas ele abriu mão da sua onipotência. Quer uma prova disso? Eu vou lhe dizer. Jesus orava. Jesus jejuava. Ora, se Jesus viesse à terra para usar o seu poder, a sua onipotência, não era preciso Jesus ser revestido do Espírito Santo. Não era preciso Jesus orar. Não era preciso Jesus jejuar. Não precisa. Não precisava. Mas por quê? Foi preciso Jesus ser ungido. Por que Jesus precisou orar e jejuar? Porque ele abriu mão dos seus atributos. Não deixou de ser Deus, mas abriu mão dos seus atributos. Então, ele tomou forma humana. Mas quando Jesus ressuscitou, que coisa interessante, né? Esse texto é maravilhoso, né? São Mateus capítulo 28, versículo de número 18. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, isso é após a sua ressurreição. O que é que ele disse? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Então, por isso que os anjos dizem, volte o texto, por gentileza, para nós conferirmos. Os anjos dizem assim, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder. Glória a Deus. Mas não só o poder, diz que ele é digno de receber riquezas. Volta o texto, por favor. O poder e riquezas. Então, na realidade, ele já é rico desde o princípio. Ele tomou forma humana, ele mesmo sendo rico, ele se fez pobre por nós. Mas ele é digno de toda a riqueza. Efésios capítulo 3, versículo de número 8, fala dessas riquezas. Ele é merecedor de todas as riquezas que existem no mundo. Até porque ele é criador, foi ele mesmo quem criou. Em Efésios capítulo de número 3, versículo de número 8, a palavra de Deus diz assim, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios. Isso é Paulo dizendo. Foi-me dada essa graça, esse favor imerecido, de anunciar entre os gentios, ou seja, entre aqueles que não são judeus, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, as riquezas de Cristo não se podem compreender, estão além da nossa compreensão. Mas ele é digno de receber não só poder e riquezas, mas também sabedoria. Volta ao texto, por gentileza. Observe, diz assim, ele é digno de receber poder e riquezas e sabedoria. Isso nos faz lembrar o que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 24. Diz assim, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Cristo é a própria sabedoria de Deus. Nós podemos dizer assim, que ele é a manifestação da sabedoria de Deus, ou a encarnação da sabedoria de Deus. Nós poderíamos falar ainda, não é, de todas essas coisas que ele é digno. Volte o texto novamente, eu vou citar os textos para que você possa anotar. Diz que ele é digno de receber força e honra e glórias e ações de graça. Anote aí, por gentileza, se você deseja anotar. Lucas capítulo 11, versículo 22. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11 e João 1 e 14. Então, eu posso dizer que o nosso louvor, que a nossa adoração devem ser tributados única e exclusivamente ao nosso Deus Trino. Até mesmo os nossos bens, os nossos talentos, as nossas conquistas, enfim, todas as coisas, todo o nosso ser deve ser oferecido a Ele, porque na verdade todas as coisas pertencem a Ele. E é por isso que essa multidão dos seres angelicais adoram a Cristo, dizendo, né, que Ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Somente Ele é digno de receber toda essa adoração. Vejamos o que diz o versículo de número 13. Diz assim,
E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Para essa imagem aí, por gentileza, volte, por favor. Não é? É como se, que coisa maravilhosa. Glória a Deus, nós nos emocionamos quando nós estudamos esse livro, não é? Tantas lições maravilhosas. Veja que coisa interessante. João ouviu aquela multidão de seres angelicais, milhões de anjos, não é? Dizendo que ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graça. Mas veja o que diz o versículo 13, diz assim, e ouvi a toda criatura. Agora não é só homens, agora não são apenas anjos, é toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra. E que está no mar e todas as coisas que neles há a dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Isso nos ensina que toda a criação louva a Deus, como se fosse uma espécie de uma sinfonia de louvor ao Criador, né? E esse texto nos faz lembrar o que está lá no Salmo de número 148. Eu quero convidar você para juntos lermos esse salmo, que este salmo de número 148, o salmista convida toda a criação a louvar a Deus. Eu vou ler rápido, mas é importante nós lermos a epígrafe, o título deste salmo anônimo diz, toda a criação deve louvar ao Senhor. Diz assim, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas reluzentes, louvai-o o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra, todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhes é chegado, louvai ao Senhor. Que coisa interessante, né? Toda a criação, até mesmo os ventos, até mesmo os fenômenos da natureza são convidados a louvar a Deus. Agora, é claro que você entende isso, que há uma diferença entre o louvor dessas criaturas e o louvor dos seres humanos ou dos seres angelicais. E qual é a diferença? É que os fenômenos da natureza, ou os animais irracionais, eles também louvam a Deus, eles também adoram a Deus, eles emitem sons, mas são louvores involuntários. Por exemplo, um pássaro, ele louva ao Criador, mas ele não pensa assim, eu vou cantar um hino ou uma música para Deus, não, mas ele emite aquele som. Aquilo é uma forma de adorar ao Criador, aquele belo cântico dos pássaros. Nós, seres humanos, assim como os seres angelicais, o nosso louvor é diferente. Nós fazemos isso com consciência, nós fazemos isso com emoção, com coração, com fervor, com o nosso íntimo, com o nosso ser, né? Então, o nosso louvor, ele é voluntário, ele é racional, enquanto o louvor das demais criaturas é um louvor também a Deus, mas é um louvor irracional. Eu quero ler mais uma vez esse versículo 13, porque ele nos traz, não é, essa grande lição. Que imagem maravilhosa! É como se João ouvisse agora a voz
Depois de ouvir aquela multidão dos seres angelicais, ele ouve agora toda criatura. Mas criatura onde? Do céu, da terra, de debaixo da terra, até mesmo aquelas que estão nos mares, lá no oceano. Todas as criaturas, é dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Finalmente, o versículo de número 14, para concluirmos o estudo desse capítulo, versículo 14, diz assim: e os 4 animais diziam, amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Então, como nós já dissemos em programas anteriores, os 4 animais representam os seres angelicais. Os 24 anciãos representam a totalidade do povo de Deus. Isso nos ensina que o louvor, que a adoração no céu são constantes. Um dos objetivos do livro do Apocalipse é demonstrar isso, que o louvor a Deus no céu ele é permanente. O céu é um lugar de louvor a Deus. A Bíblia está cheia de cânticos, não é? Principalmente no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Apocalipse capítulo 7, versículos 11 e 12. Apocalipse capítulo 15, versículos 3 e 4. E como nós já dissemos, e você sabe disso, haverá um dia que a intercessão vai findar, que o ensino da palavra terá fim, que não haverá mais pregação do Evangelho, haverá um dia que não haverá mais necessidade de dons espirituais. Mas o louvor a Deus, ele é permanente, nós continuaremos adorando a Deus por toda a eternidade. E o melhor disso é saber que um dia nós estaremos na presença de Deus, junto com os seres angelicais, adorando a Deus face a face.